Fala, gente boa! Como é que você tá? Tranquilo? Eu espero que tudo esteja na mais perfeita ordem, que tudo assim permaneça, que tudo te vá muito bem hoje e sempre, ok? Bom, gente, hoje nós estamos aqui para mais um papo com a coordenação. Hoje eu vou falar sobre comportamentos de aprovados, tá? Então, olha só, a gente trabalha já há alguns anos, não só dando aulas, né, como vocês sabem aí, para diversos cursos preparatórios, para diversas turmas, né, preparatórias para o pré-vestibular, pré-militar, carreira policial. E também, assim, a gente já viu muita gente sendo aprovada nesse processo, alguns que chegaram muito perto, mas que outros que efetivamente conseguiram aí sua aprovação. Muita gente, inclusive eu estou aqui num momento, olha só, cercado aqui de fotos de pessoas aprovadas, né, e tal, aqui no nosso curso. Então, durante esse longos anos, né, ou alguns anos, digamos assim, de experiência, a gente já nota já de cara quando o aluno está ali para ser aprovado, cara. Eu vou te falar, às vezes o aluno chega, a gente percebe, olha assim, pô, esse cara é bom, esse cara tem tudo para passar. Existem comportamentos, não sei se você sabe disso, você sabia? Que existem comportamentos, existem atitudes que quase que, meio que, eu diria assim, indicam que esse cara vai ser um cara aprovado posteriormente. Tem um tipo de comportamento. E basicamente é o quê? Que cara é esse? Que cara que você chega, professor, que você olha para esse cara e você diz, pô, esse cara provavelmente é um cara que vai passar, tem tudo para passar. É porque ele é muito inteligente, ele é genial, ele de cara sabe resolver as questões, de cara ele consegue absorver a matéria muito rápido, ele não tem dificuldade de entender as matérias. Não, gente, não é esse cara não, tá? É um cara o quê? Que tipos de comportamento esse cara tem para que indique que ele é um cara que está no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo, tá? Eu sei que muita gente se faz essa pergunta, né? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? No papo passado a gente falou um pouco sobre como você escolher um curso preparatório, mas hoje eu vou falar aqui de como você deve se comportar, ou seja, o que você deve fazer no curso preparatório. Porque, é claro, o curso tem lá a sua parte, que é te disponibilizar aulas, disponibilizar para você um bom material, bons professores, que conheçam a prova, que conheçam as bancas muito bem, que saiba te dar ali o caminho das pedras, né, para você acelerar o seu processo de aprendizagem. Mas existem coisas que estão para além disso. Existe uma parte que ela é sua, parceiro, é sua mesmo, você aí que está me vendo aí agora, tá? Existe uma parte que é sua, especificamente sua. Existe um aspecto que é você quem tem que fazer, é você quem tem que resolver. E aí é sobre esse aspecto hoje que eu venho aqui falar com você. Qual é o comportamento que você deve obter para que você seja efetivamente um aprovado? Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de pontuar aqui que existem algumas coisas aí nesse inteirinho, nesse processo. Quando você entra num curso preparatório, então você lida ali com alguns grupos, digamos assim, grupos de trabalho. Então, por exemplo, você tem ali as pessoas das vendas, né? A pessoa ali da recepção, de atendimento, secretaria, a pessoa que você paga, que recebe, e tal. Né? Então você tem ali uma equipe comercial, possivelmente. Você tem uma outra equipe, que é a equipe dos professores, né? Professores e coordenação pedagógica, que é uma equipe que está, assim, diretamente relacionada ali com o seu processo aí de ensino, aprendizagem, de evolução, etc, tá? Então, o que acontece? Nesse processo, o que eu gostaria aqui de efetivamente destacar é que, primeiro, o seu rendimento, ou melhor, a sua dedicação, a sua aproximação, ela deve acontecer com os profissionais que de fato estão envolvidos ali no seu processo de aprovação. Ou seja, professores e coordenação pedagógica. Cara, você tem que colar com o professor. Você tem que conversar com o professor, pedir dicas, pedir sugestões, todas as vezes que possível. Tá? É com esse cara que você vai colar. É com esse cara que você vai falar, ó, preciso de mais lista de exercício. Ó, não estou entendendo essa parte aqui, esse pedaço aqui. Ó, não estou entendendo essa matéria aqui, ok?
Então é claro que você se certificando de que esse cara é um cara altamente qualificado, que esse cara é um cara que sabe o que está fazendo, e não precisa muito para você saber que esse cara é um cara que sabe o que está fazendo, é só você assistir a aula dele, tá? Você assiste a aula daquele professor, você percebe, caramba, esse cara é bom. Por quê? Porque ele consegue comunicar, transmitir muito bem aquele ensino para você, faz com que você entenda com simplicidade alguns assuntos que às vezes são tidos como complexos. Então, em uma aula, você já consegue se deparar muito bem com aquele professor, se, pô, esse cara é legal, porque você consegue entender a matéria, né? Então, obviamente, essa é a primeira questão, pô, você tá entendendo a matéria que aquele cara tá. E aí o que acontece? Você precisa fazer a sua parte. Galera, é muito fácil, é muito tranquilo sempre a gente transferir a nossa responsabilidade. Nós gostamos de fazer isso. É uma prática nossa como seres humanos. A gente não gosta de se culpar ou de nos sentir culpados por algumas situações, algumas ocorrências da nossa vida. Então o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de transferir a culpa, né? Ah, não é minha, a culpa é do meu pai, ou que não me criou corretamente, a culpa é da minha mãe, é dos meus tios, dos meus avós, meu irmão. Então a gente sempre busca muitas vezes uma desculpa para que a gente não precise encarar de frente a nossa responsabilidade. É mais fácil terceirizar, é mais fácil transferir para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. E aí, existem pessoas que fazem isso até mesmo no processo de estudar para concurso. Existem pessoas que dizem assim, pô, eu não estudo, porque lá em casa é muito barulho. Eu não estudo porque ninguém me apoia. Eu não estudo porque eu precisava de ajuda e tal, e ninguém me ajuda. Então, cara, essa é a posição mais cômoda que tem, é você transferir para o outro aquilo que é sua responsabilidade. Então, primeira coisa, cara, assume você essa responsabilidade, ok? O seu futuro é responsabilidade sua. Existem circunstâncias diversas, é claro, eu não quero aqui deixar de considerar, entender que nós vivemos circunstâncias sociais que são adversas, nós vivemos circunstâncias culturais, econômicas, políticas, que às vezes atrapalham a gente de chegar nos nossos objetivos com maior facilidade. Mas, por outro lado, o ser humano ele tem capacidades grandiosas de realização, de fazer coisas surpreendentes, de ser flexível, de conseguir se adaptar e a partir dessa adaptação conseguir chegar aos objetivos almejados. Então é o seguinte, primeira coisa, assume você essa responsabilidade, ok? É responsabilidade sua. Você precisa casar com essa sua responsabilidade de chegar lá. Então a primeira coisa é essa, ok? A partir disso, cara, comece a andar com as pessoas que vão te levar, que vão te conduzir até esse objetivo. Então, por exemplo, cara, você vai para o curso preparatório, você vai fazer o quê, né? Você vai perder tempo conversando de assuntos diversos, falando do jogo do Flamengo, sei lá, falando de campeonato brasileiro, falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com o processo da sua aprovação. Você não vai ser um alienado, entendeu? Você não vai deixar de curtir o seu lazer, você não vai deixar de ver o jogo do seu time de futebol, que você gosta, que você prefere, que você torce, ok? Espero que seja o Flamengo, espero que você tenha essa sabedoria, tá? Mas assim, brincadeiras à parte, eu quero que você entenda aqui que você precisa abraçar essa responsabilidade e mergulhar de cabeça nesse processo, cara. É você, ninguém vai fazer isso por você, nem os professores, nem o coordenador do curso, nem o diretor do curso, nem a rede de ensino. Quem vai fazer isso é você. A atitude precisa partir de você, o comprometimento com o seu próprio futuro precisa estar em você. Quando você não quer fazer, meu amigo, quando você não quer realizar, não tem quem faça por você aquilo que deve ser feito. Então assim, abraça essa sua responsabilidade. Então qual é a primeira característica que eu diria aqui de um aprovado? É o cara que abraça esse compromisso, essa responsabilidade e decide: eu vou correr atrás de um futuro melhor. Eu vou estudar até passar nessa prova. Eu vou mergulhar de cabeça
e eu vou conseguir obter os resultados que eu desejo. Então, o cara que tem essa atitude é a primeira mentalidade importante. O segundo processo é você começar a andar com pessoas que te façam crescer nesse processo, ok? E quando eu digo de pessoas que te façam crescer nesse processo, então primeiramente pode ser os próprios professores, por exemplo. Então você precisa conversar com o seu professor, falar, pegar dicas, sugestões, escutar bastante, ouve bastante, ok? O que eu devo fazer? E aí, professor, qual é a sua ideia? Eu estou com dificuldade nesse assunto, qual é a sua sugestão? É melhor eu estudar como, né? Como é que você estudava? Então se aproxima dos seus professores nesse processo, é importante você conhecer, você estar perto das pessoas que já passaram por esse processo que você agora está passando, ok? De ouvir as experiências, de ver como as pessoas se superaram nesses processos e nas dificuldades que foram encontrando ao longo do caminho, ok? Porque tem coisa, meu amigo, que não é novidade, você não está inaugurando uma era, você não é o primeiro cara que está se preparando para concurso e que enfrenta dificuldades, tá? Eu diria que mais de 90% aqui nas estatísticas do meu instinto, tá? Eu diria que mais de 90%, se não todos, que se preparam para concurso, enfrentam sim algumas dificuldades. Então conhecer e conversar, dialogar com essas pessoas é um processo, assim, é um passo muito importante para que você consiga encontrar as possibilidades, as soluções, ferramentas e técnicas para que você se desvie, consiga driblar essas dificuldades e superá-las, ok? Então tá aqui uma das atitudes que você precisa ter. Uma outra atitude que você precisa ter nesse processo, ok? É fazer muitos exercícios. Gente, é claro, tá? Aqui o nosso papo é muito objetivo. Esse fazer muitos exercícios são exercícios no perfil das provas que você vai fazer, é claro. Mas você precisa fazer muitos exercícios. Você precisa ir para casa. Você precisa estudar aquilo que você viu em sala de aula. Você precisa fazer exercícios dos assuntos que foram ministrados para você em sala de aula. Você precisa estudar em casa. Por quê? Porque o curso preparatório não basta. Se você só assistir aquela aula, ok, esperar até a próxima aula para ver de novo assuntos relacionados àquela disciplina, matemática, física, língua portuguesa ou qualquer outra disciplina, meu irmão, você vai se estrepar. Você vai assistir a matéria, na aula seguinte você vai esquecer tudo que foi dado para você na aula anterior. Você precisa revisar em casa a matéria. Você precisa fazer isso, tem várias formas de você fazer. Em papos anteriores a gente já falou como fazer isso. Você pode explicar a matéria para você mesmo na frente do espelho. E também isso inclui a resolução de exercícios, a resolução de questões e também de provas anteriores. Então, hoje o nosso papo é assim, os comportamentos que você precisa adotar, tá? Nesse processo, é claro, você vai encontrar muitos grandes desafios. Então, um dos grandes desafios é justamente lidar com pessoas que não entendem o processo que você está vivenciando, não entendem que você precisa estudar, não entendem que você precisa de silêncio, não entende. E para tudo isso, nós já demos algumas sugestões, tá? Ah, não sei, eu não consigo estudar em casa porque faz barulho. Cara, caça alguma biblioteca pública, vai para lá, senta e estuda, ok? Tem em todos os bairros, seja Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, todo, existem lugares em que as pessoas vão para estudar. Dá um Google aí, cara, vê aí perto da tua casa onde você consegue ir, sentar e estudar, se concentrar, dá o teu jeito, ok? Dá o teu jeito, você precisa estudar, você precisa revisar matérias, você precisa fazer exercício. Por quê? Porque você está falando isso, cara? Eu estou te falando isso já aqui de experiência, ok? De experiência. Muitas vezes o aluno, ele chega no curso, ele acha que o curso preparatório vai operar um milagre nele, tipo, pô, eu vou chegar aqui, vou assistir às aulas, vou receber o conhecimento quase que por osmose, o que está na cabeça do professor vai ser transferido aí para minha cabeça, e aí eu vou fazer a prova e vou passar, ok? Às vezes isso até acontece, tá? Não vou mentir para você não. Às vezes isso acontece sim. Mas é muito difícil acontecer
Perdão, mas por mais que isso às vezes possa acontecer, né? Isso acontece em alguns concursos mais fáceis, ok? Tem alguns concursos mais fáceis que o edital é pequeno, que o assunto não é muito vasto, a banca é tranquilo. Você vai lá fazer um preparatório de 3, 4, 5 meses, ok? E você vai lá fazer a prova, você passa, tranquilo, de boa. Existem, e você às vezes também já tem um determinado nível de instrução, isso obviamente facilita o processo, mas essa não é uma tônica, tá? Essa não é uma realidade. A maior parte das provas você precisa estudar um pouquinho mais, ok? E essas provas que eu estou dizendo que são provas mais fáceis, também são provas de remuneração um pouco mais baixa, tá? Mas as principais provas, aquelas que você precisa de fato dar uma olhada, estudar, que você precisa de pelo menos aí um ano nesse processo de preparo, você precisa tomar essa atitude. E aí você me escuta aí nesse processo. Hoje eu tô com um papo assim bem sério, tá? Bem sério por quê? Porque você precisa entender que é sua responsabilidade. Você está estudando, você quer passar, você quer ser aprovado, cara, você tem uma responsabilidade muito grande. Você é o grande protagonista, você precisa ser o protagonista da sua própria história. É você quem vai fazer o negócio acontecer, claro, correndo atrás. Eu vou fazer acontecer sozinho? Obviamente não, ok? A gente não faz nada sozinho. Você vai depender sim de pessoas, professores, materiais, né? O processo de aprendizagem, eu defendo que o processo de aprendizagem se dá na coletividade. Então a gente aprende junto, ok? E aí o que acontece? Vamos lá. Uma última sugestão aqui. Professor, olha só, o que você está falando que eu preciso abraçar a responsabilidade, entender que é responsabilidade minha, conversar com os professores, andar com pessoas que estão nesse processo, isso quer dizer que eu não posso andar com um cara que está estudando, mas não está acertando tanto quanto eu? Isso quer dizer que eu não posso andar com um cara que entende menos do que eu? Não necessariamente. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de recomendar é estude em grupo. Estude em grupo. Mesmo que você vai dar aula para esse cara, mas estude em grupo. Por quê? Porque você estuda a matéria e você, na hora de passar, já tentou, cara, passar o assunto, o conteúdo para outras pessoas? Quando você tenta passar esse conteúdo, você aprende mais enquanto você ensina. Tá? Já percebeu que às vezes o professor tem as fórmulas tudo de cabeça, tem tudo de cabeça, você fala, caraca, como é que esse cara guarda tanta coisa? É de tanto que ele repete. Ele repete aquela matéria todo ano, ele fala aquilo direto, aquilo está no cotidiano, no dia a dia no trabalho dele. Como aquilo está no cotidiano, está no dia a dia, já é trabalho do cara, obviamente aquilo ali vai estar no sangue, vai estar na veia, ele já respira aquilo, já fala daquilo ali com naturalidade. E é isso que você precisa alcançar, tá bom? Mas essa pessoa, se você for estudar com alguém, mesmo cada estando assim, mais atrás no processo, seja um pouco mais devagar, esteja estudando menos tempo, tem que ser uma pessoa comprometida, ok? Porque senão atrapalha o seu processo. Tem que ser uma pessoa comprometida. Então assim, gente boa, hoje eu vim aqui para mais esse papo com a correlação, papo um pouco mais sério, né? Para primeiro deixar claro aí para você que você é o protagonista nessa parada, ok? A responsabilidade é sua, meu irmão. É sua, meu querido, é sua, minha querida. A responsabilidade é sua, toda sua, completamente sua. E além de você entender que a responsabilidade é sua, vai lá, cola com quem entende o seu processo. Vamos andar junto? Vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos passar nessa provinha aí, vamos conquistar novos horizontes, alcançar aquela tão sonhada aprovação, ok? Vamos lá? Estamos juntos aí nesse processo. Uma das coisas que você precisa fazer, aí sugiro agora, é colocar aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, os seus questionamentos ou algum assunto que seja relevante, alguma dificuldade real que você esteja tendo, que você deseja saber, conhecer,
para que a gente trate em vídeos posteriores, ok? Não seja um mero espectador. Aqui, ó, o protagonismo é seu. Estamos aqui para fazer você brilhar, você chegar lá, alcançando os seus objetivos, ok? Gente boa, um abraço, um beijo para vocês e até o nosso próximo papo com a coordenação.